Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar o mini curso, né, cujo tema é a importância da segurança do trabalho no canteiro de obras. O mini curso ele será dividido em dois módulos. O primeiro é o que nós vamos apresentar hoje e o segundo será exibido na quinta-feira. Então, fiquem bem atentos aí para não perderem a segunda parte, pois ela é tão importante quanto essa primeira que nós vamos apresentar agora. O nosso grupo é composto por mim, Lisa Bruna, Vitória Rigueto, Taine Araújo e Vinícius Rian. Nós somos acadêmicos do sexto período de Engenharia Civil no Instituto Federal de Rondônia. Então, vamos iniciar. Próximo. Bom, eu vou iniciar falando um pouco sobre uma visão, né, da segurança do trabalho no setor da construção civil, que é o setor em que mais ocorrem os acidentes do trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, um trabalhador do canteiro de obras no Brasil tem 3 vezes mais chances de morrer em um acidente em qualquer outro país desenvolvido no mundo. Os dados extraídos pela OIT foram que no Chile acontece, em média, 26 mortes por ano. Nos Estados Unidos acontece, em média, 200 mortes por ano. E na China acontece, em média, 1.500 mortes por ano. Já no Brasil, né, que é o campeão aí, a média de acidentes é de 26.424 de acidentes somente na construção civil. E, em média, 7.400 por ano de mortes. Próximo. Bom, como foi estudado, né, extraído dos dados da OIT, o custo dos acidentes do trabalho no Brasil chega, em média, a 36 bilhões de reais, entre diárias pagas a acidentados, pensões por mortes, reabilitação para o trabalho, e indenizações e dias perdidos em razão de acidentes. Ué, por que você passou? Ok. Tá, vou continuar aqui de onde eu parei, né? O custo dos acidentes do trabalho no Brasil chega, em média, a 36 bilhões de reais. São dados extraídos da OIT, né? Entre diárias pagas a acidentados, pensões por mortes, reabilitação para o trabalho, indenizações e dias perdidos em razão de acidentes. Ainda segundo os dados, o Brasil é campeão em acidentes no canteiro de obras, consequência dos descumprimentos das normas regulamentadoras, que elas são extremamente importantes. A Taine vai falar sobre isso já já. E falta de medidas de segurança, que é algo que muitos trabalhadores desconhecem até hoje, né? Ou nunca tiveram acesso por negligência dos empregadores, da empresa e assim por diante. Então, por fim, olhando esse cenário, né, é necessário se perguntar por que será que acontece tantos acidentes de trabalho no Brasil e qual a importância da segurança do trabalho no canteiro de obras. Isso é o que vamos esclarecer neste mini curso. Então, fiquem ligados. Próximo. Olá, então.
Bom, agora nós iremos falar um pouco sobre as principais NRs da construção civil, tá? Nós vamos falar delas de forma bem resumida, até porque... Opa, apareceu uma coisa aqui para mim. Ok. Até porque elas são 13 NRs e se nós não formos nos aprofundar de verdade nelas, levaria muito tempo. Mas caso alguém tenha algum tipo de dúvida, gente, é só deixar nos comentários que nós vamos saná-las, ok? Bom, nós vamos iniciar com a NR4. A NR4, ela estabelece critérios para a organização dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que é conhecido como SESMET. Assim, a NR4 tem a finalidade de reduzir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, exigindo que o SESMET seja composto pelos seguintes profissionais: médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Bom, obrigatoriamente, na teoria, deveriam ter todos esses profissionais dentro do campo de trabalho, seja ele qual for, né? No caso do canteiro de obra, seria necessário que tivessem todos esses profissionais habilitados para atender qualquer tipo de acidente que esteja recorrente no momento. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da NR5. A NR5 é a CIPA. A CIPA é a sigla de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa comissão é constituída por empregados e representantes do empregador e é regulamentada pela NR5. Foi um dos primeiros e mais importantes marcos da segurança do trabalho e faz parte das obrigações legais das empresas desde 1944. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Bom, a CIPA, ela simplesmente vai representar tanto o empregador quanto os empregados no ambiente de trabalho. Para que ela serve? Ela serve simplesmente para resguardar o direito tanto do empregador quanto do empregado. Se houver qualquer problema com o empregador, por exemplo, com o empregado, se o empregado, por exemplo, sofre um acidente de trabalho, tem um representante do empregador para estar ali resguardando os direitos do empregado. Tanto tem também os representantes dos empregados para resguardar esses direitos. Próximo slide, por favor. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a NR6. Gente, salientando, tá? É um resumo das NRs. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que a gente vai responder todas, tá? Bom, a NR6 é a norma regulamentadora de equipamento de proteção individual, o famigerado EPI, né? Que ele basicamente é bem polêmico. A questão do uso do EPI, ele é um pouquinho polêmica porque normalmente sempre se tem um pouco mais de trabalho com essa questão, porque o empregado, ele sempre tem essa dificuldade um pouco maior para fazer a utilização do EPI, tanto que é necessário que tenham pessoas como o engenheiro de segurança do trabalho precisa estar na obra para averiguar isso. Então, ele tem que estar lá para verificar se realmente estão sendo cumpridas as regras e se está sendo utilizado realmente o uso do EPI. Bom, a NR6, ela estabelece várias obrigações, tanto para o empregador quanto para o empregado, todas com a finalidade de preservar a segurança e o conforto em todos os postos de trabalho. Ela foi aprovada junto a outras NRs em 8 de junho de 1988, figurando, assim, entre algumas das várias diretrizes da CLT. A CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a NR7. A NR7, ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. A NR7 ela estabelece o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é o PCMSO. Ele tem como objetivo a promoção da preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. É um programa que, em conjunto com os demais, somará forças em prol da saúde dos trabalhadores. Os demais é o que eu falei acima das outras NRs, a CIPA, o SESMET, eles agem em conjunto para preservar a saúde do trabalhador.
A NR7 também tem como caráter de prevenção, mapeamento precoce e diagnóstico dos agravos à saúde dos trabalhadores, além da constatação dos casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis, causados por risco do trabalho ou quaisquer situações ligadas ao ambiente de trabalho. O PCMSO também serve para que a empresa acompanhe através de exames as ações de segurança, que têm sido eficientes ou não, né? Porque o PCMSO, ele resguarda a saúde do trabalhador, então ele não é uma questão só pós-acontecimento, ele é preventivo, ele está ali para prevenir qualquer causa que o trabalhador venha a ter, como, por exemplo, tem que ter exames periódicos para se ter uma noção de como está a saúde do trabalhador e se ele vai precisar ou não ir para o INSS, né, que quando o trabalhador não está em condições de trabalho, ele vai para a questão do INSS, enfim, não é o que a gente vai falar, mas é o que basicamente acontece, e doenças que podem vir a ter a longo prazo, porque pode ter uma noção com o PCMSO, né, que é para prevenir todo esse tipo de situação. Próximo slide. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a NR8. A NR8, ela garante a qualidade das condições de trabalho para todos que atuam nas mais diversas atividades em um canteiro de obras. Esta norma é composta por requisitos técnicos mínimos que devem ser rigidamente obedecidos para garantir a total segurança aos que trabalham em uma edificação. A norma define parâmetros que observam as condições climáticas presentes para a proteção da chuva, exposição excessiva dos funcionários ao sol e entre outros. Tudo isso estabelecendo condições de conforto no local de trabalho, o que influencia diretamente nas atividades da obra, positivando os resultados no momento da conclusão do projeto. A NR8 ela é basicamente para dar uma segurança a mais ao trabalhador. A mais não, é a segurança devida, né, que todo empregado deve possuir. Ela está lá para resguardar ele de qualquer tipo de condição adversa que possa vir, né? Bom, a NR9, ela estabelece a obrigatoriedade da elaboração e da implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Ela visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Ela não só serve para proteger a vida do trabalhador, mas também como proteger o meio ambiente e os recursos naturais, que nós sabemos que atualmente é um dos assuntos muito falados, né? E nós devemos proteger não só como os trabalhadores, como o meio ambiente e os recursos naturais. O que acontece é porque em muitas obras pode ter a questão da produção muito grande de resíduos e ela está aqui para preservar exatamente isso. Próximo slide. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a NR10. A NR10 ela estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Ela está voltada para esse tipo de serviço, tá, gente, que é voltado com a eletricidade, ela tende a falar sobre isso, sobre a preservação da saúde do trabalhador em questões de serviços voltados à elétrica e com eletricidade. Ela se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e qualquer trabalho realizado nas suas proximidades.
observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessa, as normas internacionais cabíveis. Bom, a gente vai falar agora também sobre a NR12. A NR12 é o conjunto de procedimentos de segurança relacionados para instalação, operação e manutenção de máquinas em ambiente de trabalho, de forma a garantir a saúde e a integridade física do profissional que nelas atuarão. Como, por exemplo, na questão de carreta, caçamba, essas coisas, você tem que... essa NR12, ela é feita para resguardar a vida do trabalhador, do profissional, né? Que está ali se pondo em risco utilizando dessas máquinas. Pode mudar. Bom, a NR15 é a norma regulamentadora que descreve as operações, atividades e agentes insalubres presentes nas atividades laborais. Aborda também os limites de tolerância e o valor do adicional de insalubridade, de acordo com seus níveis em cada ambiente de trabalho e atividade. Dentre as principais atividades insalubres, podemos destacar as que envolvem o manuseio de agentes biológicos, agentes químicos, poeirais e minerais. As realizadas em ambientes que estejam submetidas a frio extremo, forte calor, umidade, vibração, ruído de impacto, ruído contínuo ou intermitente, dentre outros. Bom, essa norma normalmente ela vai se pôr na questão do canteiro de obras, com aquela questão do ruído, quando se liga a maquita, essas coisas, ela está ligado a questões insalubres, tá? Bom, a NR6, a NR15 e a NR6, elas possuem similaridade. São diferentes, mas possuem similaridade porque as duas trabalham com atividades perigosas. Na questão da NR6, ela trabalha com questões insalubres. A NR15, ela trabalha com questões insalubres, e a NR16, ela trabalha com atividades que são ligadas a ações perigosas. Ela dispõe sobre as atividades e operações consideradas perigosas constantes nos seus anexos, sendo elas atividades e operações perigosas com explosivos, com inflamáveis, com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Atividades e operações perigosas com energia elétrica e atividades perigosas em motocicleta. Que ela é voltada, óbvio, para toda a questão de todos os trabalhadores, óbvio. Só que no canteiro de obras, eu acho que a questão mais que nós podemos ver que ela está mais inclusa é na questão dos explosivos, porque nós podemos, na construção civil, nós temos questões de demolição, e isso faz o uso de explosivos. Próximo slide. Agora nós vamos falar um pouquinho da norma NR35, né, a norma regulamentadora 35, que institui requisitos e medidas de proteção para execução do trabalho em altura, que faz que ela compreende desde o planejamento até a execução da tarefa, que envolve muitos riscos. A organização e o planejamento dessa tarefa são fundamentais. Eu vou citar alguns pontos que envolvem o planejamento para que não haja imprevistos no trabalho em altura. É necessária a garantia de que o trabalhador terá e estará usando todos os EPIs necessários para a atividade. Se é necessário o sistema de ancoragem ou será utilizado apenas o cinto de segurança para o trabalho em altura. Se houver acidentes, quais serão as providências tomadas imediatamente após a queda, analisar os riscos e como evitar cada um deles e examinar todos os equipamentos como corda, cabo, cinto de segurança para que não haja falhas. Bom, o que a gente mais vê e mais trabalha na questão
da NR35 é a questão dos andaimes, né, que quando se faz a utilização dos andaimes, é necessário a utilização da NR35 porque é um trabalho que é feito em altura e quando se tem algum tipo de laje ou qualquer coisa que seja feita em altura. Na verdade, ela é bem utilizada na construção civil. Nós vamos falar também sobre a NR26. A NR26 é uma norma simples de entender, que descreve as regras para sinalizações de informações dentro de uma empresa, prezando pela segurança dos trabalhadores. Em uma indústria, por exemplo, existem diversos riscos no dia a dia dos trabalhadores que podem prejudicar sua saúde e bem-estar. Assim, a NR26 foi criada com o intuito de alcançar todas as gestões dentro de uma empresa, oferecendo mais segurança aos seus trabalhadores. Além disso, transmitindo informações de fácil compreensão, reduzindo os erros de interpretação e risco, pois todo o mercado trabalha com as mesmas regras, tendo grande melhoria dos processos. Bom, gente, a questão da sinalização, ela tem que ser bem clara, tá? A sinalização normalmente essa sinalização, ela tem que estar sendo vista não só pelos trabalhadores, como pessoas, vizinhanças, ou qualquer pessoa que vai passar em volta do canteiro, né, no caso. O canteiro de obras, ele tem que estar sinalizado e ele tem que também, essas normas servem para estabelecer uma segurança maior, não só para os trabalhadores, eu acho que a NR26 não está voltada só para os trabalhadores, mas qualquer pessoa que esteja em volta, porque a questão da sinalização pode prevenir vários acidentes. Próximo slide. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o canteiro de obras mesmo em si. Essa área ela é destinada à execução e apoio dos trabalhadores da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência. Bom, os componentes que irão compor um canteiro de obras são divididos em áreas de vivência e áreas operacionais, como eu já falei, e esses componentes dependem do porte da obra e serão dimensionados pelo engenheiro de acordo com as especificações da norma e necessidade da obra. No caso, a norma, como está embaixo, nós vamos utilizar mais no canteiro de obra, as normas são a NBR 12.284 e a NR18. Nós vamos falar sobre elas daqui a pouquinho. Bom, o canteiro de obras é a área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolve operações de apoio e execução de uma obra, e é composto por áreas de vivência e áreas operacionais. O canteiro de obras deve ser planejado e projetado antes mesmo do início da construção de qualquer edificação. Esse processo otimiza o espaço de trabalho e possibilita maior eficiência e segurança para a obra. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da norma da NBR 12.284 e da norma regulamentadora 18. Bom, o canteiro de obras possui essas duas definições para sua construção. Pode mudar o slide. Bom, a NBR 12.284 e a NR18 são muito similares, como eu já havia falado. E a gente agora vai falar um pouquinho dessas diferenças, tá? Vai ser um pouquinho explicado qual é a diferença delas. A NBR 12.284, que é para áreas de vivência em canteiros de obra, tem como objetivo fixar critérios mínimos para a permanência de trabalhadores no canteiro de obras. A norma regulamentadora 18 diz quais são os procedimentos, dispositivos e atitudes a serem observadas para cada uma das atividades que se desenvolvem em um canteiro de obras, que vão se desenvolver em um canteiro de obras. Essas duas definições se complementam, porque tanto o canteiro de obras irá ser essa área de trabalho fixa quanto temporária, como também se divide em áreas de vivência e operacionais. Pode ir para o próximo slide.
Bom, aqui a gente já falou um pouquinho, né, que a NBR-12 é o conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhadores da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência, e a NR-18, ela é voltada para a área de trabalho fixa ou temporária, onde se desenvolve operações de apoio e execução de uma obra. E, basicamente, a NBR-12, ela vai fixar na questão da vivência e da operação, e a 18 vai estar ali inclusa na questão do fixa ou temporária, e é basicamente isso. Pode mudar o slide. Bom, a gente vai falar agora sobre um pouquinho da NBR 12.284 e da NR 18, o que elas estão especificando nelas, né? A primeira imposição da norma é que tem que possuir instalações sanitárias, tá? As instalações sanitárias, elas devem obedecer os requisitos que estão impostos na norma, tanto na NBR 12.284 quanto na NR 18. Bom, alguns desses requisitos é ser construídas na ocasião da instalação do próprio canteiro de obras, estar situado em locais de fácil e seguro acesso, não se permitindo deslocamento superior a 150 metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. Não se ligar diretamente nem estar adjacentes aos locais destinados às refeições. Bom, a instalação sanitária é um local destinado ao asseio corporal e ao atendimento das necessidades fisiológicas de excreção, sendo proibida sua utilização para qualquer outro fim, tá? É extremamente proibido, na norma está exemplificado que não pode. Deve possuir independência tanto para homens quanto para mulheres, com identificação nas portas. Pé direito mínimo de 2,50 metros, 2,5 metros, perdão. Ter os pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante e que com caimento para os ralos de escoamento, e por assim vai, tá, gente? Porque ela é bem grande. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre, pode deixar nos comentários que nós vamos saná-las. E é basicamente isso sobre as instalações sanitárias, né? Próximo slide. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os vestiários, tá? Os vestiários, eles têm que possuir em todo o canteiro de obras. Até porque, se um trabalhador precisar fazer a troca de roupa, precisa guardar pertences, e ele é para trabalhadores não alojados, tá, gente? Normalmente você chega, você precisa fazer essa troca de roupa, ele deve estar junto com o canteiro de obras por obrigatoriedade. Algumas das obrigatoriedades do vestiário ele está o mais próximo possível da entrada da obra e das instalações sanitárias, com o seu acesso protegido das intempéries. As intempéries na questão do tempo, tá? Não ter ligação direta nem estar adjacente ao local destinado às refeições. Ele não pode estar perto dos locais destinados às refeições. Nós vamos falar um pouquinho desse local daqui a pouquinho. Ele deve ser independente tanto para homens quanto para mulheres, tanto como eu falei anteriormente nas instalações sanitárias, que eles devem possuir essa distinção, e os vestiários também tem que com a identificação nas portas. Ter pé direito mínimo de 2,5 metros, ter piso impermeável, lavável, de acabamento antiderrapante e com caimento para os ralos e escoamento, enfim, quase as mesmas questões da instalação sanitária, tá? Próximo slide. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os alojamentos.
Os alojamentos, eles são obrigatórios quando, em casos que o trabalhador precise se morar no canteiro durante a construção. Esses casos acontecem quando o trabalhador, ele pode não, ele provavelmente está longe do local onde ele mora e é necessário que ele passe durante todo o processo da construção ficar no canteiro, né? Aí existe a obrigatoriedade do alojamento. Por exemplo, nós tivemos alguns exemplos que no Pará teve uma questão da usina hidrelétrica e várias pessoas se deslocaram daqui para ir para lá. Nesse caso, o canteiro de obras deveria possuir alojamentos. Teve também questões da Odebrecht, quando a Odebrecht veio construir aqui uma hidrelétrica, deveria ter alojamento, creio que não tinha, porque muitas pessoas acabaram alugando casas e tudo mais para poder exercer o seu trabalho, a sua função. Mas deve existir, por obrigatoriedade da norma, que tenha alojamentos no canteiro de obras. Bom, dentre as obrigatoriedades que o alojamento deve possuir não estar ligado em subsolo das edificações ou porões, ter instalações sanitárias, conforme ao que eu já falei anteriormente, e ter área mínima de 4 metros quadrados por módulo, cama, beliche, armários e circulação. Ter pé direito mínimo de 3 metros para os quartos com beliche e 2,5 metros para quartos com cama simples. Ter piso de concreto, cimento queimado, madeira ou outro material de comprovada resistência e de fácil limpeza, permanentemente isento de umidade. Enfim, outros pontos, tá, gente? Porque, como eu disse anteriormente, a norma é muito grande, não teria como eu detalhar toda ela. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que a gente responde. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos refeitórios. Os refeitórios são áreas de vivência que devem possuir refeitórios independentes do número de trabalhadores, tá? Não importa se você tem 1, 2, 3 trabalhadores, a norma diz que você tem que ter, por obrigatoriedade, um refeitório dentro do canteiro de obras, tá? Lá não é permitida a injeção de alimentos não é permitida a injeção de alimentos em outros locais que não aqueles definidos como refeitório, tá? O refeitório deve obedecer aos seguintes requisitos: ser instalado em local específico, sem comunicação direta ou adjacente às instalações sanitárias, o que significa que ele deve estar longe, tá, gente? Não pode fazer nem perto da questão do refeitório. Não estar situado em subsolo ou porão das edificações, ter capacidade de acomodação para atender cada vez, no mínimo, a metade do total de usuários, a ser dimensionado na proporção de 1 metro quadrado por trabalhador ou fração. Como eu disse, a norma é grande e eu citei só alguma dos pontos, tá? Próximo. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o refeitório. O refeitório é a área de vivência que deve possuir. Essa área de vivência deve possuir obrigatoriamente um refeitório independente do número de trabalhadores, tá, gente? Se você tiver 1 ou 2, 3, 4, enfim, se você tiver um trabalhador, ele tem que ter, por obrigatoriedade, um refeitório no canteiro de obras. A injeção de alimentos em outros locais que não aqueles definidos na norma é totalmente proibido, tá, gente? Até porque a sua alimentação pode vir a ter contaminação de qualquer tipo de químicos que podem ter na obra, como, por exemplo, resíduos de cimento, poeira, qualquer coisa desse tipo, pode vir a fazer passar mal o trabalhador, o que pode até se enquadrar em um acidente de trabalho, tá? Então, é por isso que não se deve fazer esse tipo de alimentação fora do refeitório. É por isso que tem esse espaço já pré-definido para que não ocorra esse tipo de acidente. Bom, ele deve ser instalado em local específico, sem comunicação direta ou adjacente às instalações sanitárias, não estar situado em subsolo ou porões das edificações, ter capacidade de acomodação para atender cada vez, no mínimo, a metade do total de usuários e ser dimensionado na proporção de 1 metro quadrado por trabalhador ou fração.
ter pé direito mínimo de 3 metros, e entre outros, tá, gente? Como eu disse, é grande e eu irei resumir e passar só alguns pontos para vocês. Próximo slide. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cozinha, tá? A cozinha, todo o preparo de alimentos é feito nessas áreas de convivência. Deve ser realizado em local apropriado e destinado, especialmente para tal função. Essa função é expressamente proibida ser realizado em outro local. Bom, a cozinha deve obedecer requisitos que estão na normas, que é como, por exemplo, ficar adjacente ao refeitório e possuir comunicação por onde devem ser servidas as refeições. Traduzindo, ela deve ter um local onde tenha um contato com o refeitório, né, que é onde vai ter essa questão dos trabalhadores vão entrar e poder ter acesso ao alimento. Possuir instalações sanitárias que não se comuniquem diretamente com a cozinha para uso exclusivo dos encarregados de manipularem os gêneros alimentícios, refeições e utensílios. Essas instalações devem ser providas de material de limpeza e secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. Deve ter pé direito mínimo de 3 metros e entre outros. Norma grande. Depois, se você tiver uma curiosidade maior, você pode dar uma acessada, tá? NBR 2284 tem de fácil acesso na internet. Próximo slide. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da lavanderia. Nas áreas de vivência devem existir locais próprios destinados a lavar, secar e passar as roupas de uso pessoal, seguindo todas as exigências da norma, né? O que acontece? Ela deve possuir tanques para lavagem de roupas resistentes com revestimento liso, impermeável e de fácil higienização, sendo proibida a instalação de tanques do tipo coletivo. Então, atender a proporção de um tanque para cada grupo de 20 trabalhadores alojados ou fração. Se você tiver 20 trabalhadores ou mais, devem possuir mais de um tanque, tá? Porque um tanque, ele serve para 20 trabalhadores. Ter instalado uma torneira ligada à rede de abastecimento de água para cada tanque, ser cobertos por material resistente também ao fogo, ter pisos de concreto, cimento queimado ou material similar com acabamento antiderrapante. Dessa forma, a gente vai concluir aqui essa parte da NBR e da NR18. Foi um resumo para vocês, tá? Para a gente explicar um pouquinho como é que funciona as NBRs e a NR18. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, deixa no comentário que nós iremos responder vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho das causas de acidente mais comuns no canteiro de trabalho, no canteiro de obras, tá, gente? E vocês vão ficar com a Vitória agora. Bom, gente, para continuar, eu vou falar um pouco sobre as causas de acidente mais comuns no canteiro de obras. O assunto é muito profundo, mas nesse trabalho a gente vai falar de forma rasa, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar nos comentários que a gente vai responder. Para a gente começar a falar sobre como prevenir os acidentes na construção civil, a gente precisa entender primeiro as causas. De forma geral, a gente pode afirmar que os problemas vêm do descumprimento das normas regulamentadoras, que seriam as NRs. Com isso, eu vou citar os motivos mais comuns desses acidentes, para vocês compreenderem melhor. Próximo slide. Nessas causas, de mais comum, nós temos a falta ou uso incorreto dos EPIs, que seriam os equipamentos de proteção individual, e falta de sinalização. Também temos a falta e o uso incorreto também dos EPCs, que seriam equipamentos de proteção coletiva. Temos a fiscalização insuficiente ou falha dos órgãos responsáveis, ou até mesmo dos colaboradores, dos responsáveis na obra sobre isso. A pressão por resultados financeiros de curto prazo. Próximo slide. E causa erro.
cansaço e estresse de trabalhos repetitivos, que vem da falta de atenção dos colaboradores. No canteiro de obra, devido ao sol, toda uma exposição que o trabalhador tem, é muito comum a gente ver os trabalhadores cansados, estressados, por causa da cobrança, o clima não ajuda normalmente, porque eles são expostos a várias coisas que eu ainda vou citar. Temos também os equipamentos obsoletos. Os acidentes na construção civil que levam à amputação, normalmente não são incomuns. É uma das causas principais, na real, do fato dos colaboradores usarem máquinas que expõem a maior risco os trabalhadores. Por isso a gente tem a NBR 12, entre outras normas também. Essa norma foi implementada em 2010, se não me engano, determinando por troca de equipamentos mais seguros, para que o trabalhador consiga trabalhar melhor, para a segurança dele e das pessoas ao redor. Mesmo tendo muitas empresas que contrariam essa norma, porque a gente sabe, não só relacionada à construção civil, essas normas que normalmente são criadas, levam muito tempo as empresas seguirem, cumprirem. E não é diferente na construção civil, até porque o custo da troca de equipamentos é muito elevada, porque equipamento na construção não é barato. Então, as construtoras preferem optar por equipamentos mais baratos, continuarem com o que eles já têm, para não gerar mais gastos. Mesmo com essas visando o aspecto financeiro, que nem eu falei. Mas essa NBR contribuiu para reduzir esse tipo de acidente relacionado a equipamentos obsoletos. Por exemplo, em 2014, haviam mais ou menos 4.272 mortes relacionadas a equipamentos obsoletos. Já em 2015, diminuiu para 3.294, em média. A gente também tem a falta do preparo e o conhecimento sobre segurança do trabalho. Porque, às vezes, até em pequenas obras, o trabalhador ou até mesmo o empregador não tem noção sobre isso, não estudou ou não pensou em contratar alguém responsável sobre isso. Próximo slide. A gente também tem a falta de qualificação para a utilização de alguns equipamentos e certas funções. Muitas vezes a gente vê no canteiro de obras um trabalhador que ele não tem o treinamento correto, a qualificação para usar o equipamento que ele está usando. Normalmente é de forma precária, aprendeu ali na hora, no improviso, e isso acaba causando acidentes. A falta de organização ou disposição inadequada de instalações e objetos no canteiro de obras. Quando um ambiente não é organizado, o risco de se perder material, o risco de tropeçar, de descuido é muito grande. E também é a causa de muitos acidentes, a falta de atenção também, a falta de organização, como eu já citei. Próximo slide. Falando agora especificamente sobre os acidentes mais comuns no canteiro de obra. Como consequência de falhas nesses quesitos que eu já falei, os acidentes mais comuns dentro do canteiro são... Próximo slide. A gente tem os acidentes relacionados a quedas de altura e quedas de materiais. Os acidentes com esse tipo de material é muito comum, estão entre os mais difíceis de se prever, porque, querendo ou não, vem das alturas. O descuido na fixação de qualquer parte da construção ou de um equipamento, ou ainda até a ocorrência de ventania pode resultar nesse tipo de situação. E como tanto as pessoas que estão na rua, quanto o pessoal que está na obra no andar de baixo e não na altura, às vezes não percebe isso. E como vem de cima, muitas vezes quando cai um equipamento, pode causar vários danos. A pessoa desprevenida cai um equipamento. A gente também tem o prensamento de dedos, às vezes pode ser desatenção do trabalhador, ou, como eu já citei, não saber usar o equipamento. Às vezes quem está usando a prensa aprendeu ali, não entende muito como funciona e acaba causando um acidente. A gente tem machucados originados por superfícies rugosas, como eu citei, da falta de organização e a desatenção, a gente pode prever que às vezes a pessoa pode cair, escorregar, se machucar referente a isso no chão, porque, querendo ou não, na obra o chão não é liso, não é apropriado. Ele
uma forma melhor de se dizer, ele não está irregular. Próximo slide. A gente também pode ver na obra distensões musculares, cortes e lacerações que podem se enquadrar no machucados originados por superfícies rugosas. Também pode se ocorrer quando a falta de organização mesmo. O trabalhador está caminhando com um saco de cimento, que também é errado, mas está andando e se corta numa madeira, num ferro. A gente também tem a LER, lesões por esforços repetitivos, que é uma doença normalmente afeta trabalhadores que fazem as atividades muito rotineiras e operacionais. Normalmente elas acabam se tornando bursites, tendinites e mialgias. E a queda da potência do braço, nesse tipo de trabalho, pode incapacitar o trabalhador. A LER é muito comum na construção civil, em profissões como furadores de pedra, por controlarem o perfurador por um longo tempo. E uma das formas de reduzir esse risco é fazer alongamentos ao longo do dia e mudanças de atividades na rotina. Próximo slide. Choques elétricos. Ligar os equipamentos em uma extensão, como é que eu posso explicar? Esses choques elétricos podem ocorrer de várias formas. Ligando os equipamentos em uma extensão apenas, vários equipamentos na mesma extensão. Extensões muito longas, quanto mais longa a extensão, mais rápido o cabo pode aquecer, podendo dar choques elétricos. Usar sacolas como isolante, porque sacolas não são isolantes apropriados. Então, é muito fácil se eletrocutar. A segurança do trabalho começa com a prevenção, e isso é o fortalecimento com devido cuidado ao lidar com ambientes instáveis. E, realmente, uma obra é um ambiente muito estável. Nem tudo a gente consegue prever numa obra. A gente também tem dermatoses e alergias, que não faltam isso numa construção, que prejudica muito a saúde. Por isso que a gente tem a utilização de máscara, que são EPIs, que fazem parte dos EPIs. Desse tipo de dermatose e alergia pode ser causada por ácaro, por tinta, por produtos químicos utilizados na obra, pelo cimento. A gente também tem acidentes com serra circular. A serra circular é um instrumento muito perigoso. É uma das maiores causadoras de acidentes na construção e com graves consequências também. Para reduzir o risco, é importante usar uma coifa, que ajuda a evitar esse tipo de acidente. É um material apropriado para que evite esse tipo de acidente. Próximo slide. A perda auditiva. Quando ocorre exposição prolongada na canteira de obras por ruídos com mais de 85 decibéis, os ouvidos internos podem sofrer com essa intensidade, levando a uma série de problemas de audição. Isso vale muito a gente perceber. Obras normalmente são muito barulhentas. Por isso que dentro dos EPIs a gente tem fones adequados, principalmente para quem trabalha utilizando materiais muito barulhentos. Porque existe o risco da perda de audição. A gente também tem picadas de inseto e bichos peçonhentos. Pelas características que se apresentam numa obra, principalmente na etapa de preparação do terreno, há muitos animais peçonhentos, como aranha, escorpiões, cobras, até formiga, dependendo do trabalhador, ele pode ser alérgico, então conta, entre outros. A principal preocupação nesses casos é com os pés, eles ficam mais expostos e onde normalmente são atacados. Por isso, a gente tem o uso de botas específicas, com um sistema de absorção de impacto, e por ser normalmente de couro, protege de picadas, e, consequentemente, inoculação de veneno no trabalhador da construção. Isso traz um efeito grande para a empresa da construção. Também porque, além de uma possível indenização por danos físicos por parte do trabalhador,
Também diminui a força produtiva, por ter um colaborador parado em casa. Dois prejuízos decorrentes de, muitas vezes, não dar importância devida à segurança do trabalhador nas obras. E, pensando no lado dos empregadores, a gente sabe muito bem que eles trabalham com prazos. E quanto menos trabalhadores eles tiverem, é pior para a produção, demoram mais. Então, é muito bom seguir, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. É ideal a segurança no trabalho. É ideal seguir as normas. Próximo slide. Bom, deixa eu só dar um adendo aqui, complementando a fala da Vicky sobre o slide anterior, da questão da picada de insetos e animais peçonhentos. É por isso que, como uma das NRs fala, que é a NR do uso de EPIs, a importância da utilização deles, tá, gente? A NR6 que fala do EPI. O porquê dessa importância? Porque, basicamente, se um trabalhador ele for picado por qualquer inseto e bicho no trabalho, esse acidente é um acidente de trabalho causado por negligência do trabalhador. Mas o que acontece? O empregador vai sofrer consequências por ele não ter analisado a situação, como, por exemplo, o engenheiro de segurança do trabalho não analisou que o trabalhador não estava com o EPI devido. O que acontece? Essa falta de observação do engenheiro acabou transferindo a culpa para o empregador, porque quem vai sofrer as consequências é o empregador, porque quando se tem um acidente da obra, a obra não somente o trabalhador é prejudicado, toda a obra é parada, causando prejuízo ao empregador, porque a partir do momento que esse acidente ocorre, eles vão ter que sanar essa questão do acidente, eles vão ter que analisar e pesquisar sobre o que aconteceu e o porquê aconteceu. Até sanar esse problema, a problemática, a obra deve ficar parada, onde o empregador vai possuir muito prejuízo. Era só isso mesmo. E vale salientar que, nesse prejuízo, tem até no material. Quanto mais a obra ficar parada, o material que está na obra perde essa validade, até os que são estocados, que eu estou falando. Um cimento já preparado. Exatamente. A partir do momento que ocorre o acidente e a obra é parada, muita coisa perde o seu ponto, o seu uso. Então, tem que ser feito um recálculo para comprar outros materiais e gerando mais gastos. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre como evitar acidentes de trabalho na construção civil. Esse é um ponto extremamente importante, mas muito importante mesmo, porque é através dele que são tomadas todas as medidas, né, ou quase todas, que são capazes de reduzir a gravidade do acidente, né, ou evitar completamente a gravidade dos acidentes no canteiro de obras. E, por isso, nós listamos os pontos que dão mais resultados positivos em relação à prevenção de acidentes de trabalho no canteiro de obras. Então, vamos iniciar este ponto importantíssimo que não pode passar batido. Próximo slide. Bom, os pontos listados por nós achamos extremamente importante, né? Mapa de risco, PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho, o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, EPIs e EPCs, que são equipamentos de proteção individual e coletiva, os procedimentos de emergência, CIPA e SSNT, organização no canteiro e sinalização. Vamos iniciar. Próximo slide. Bom, começando pelo mapa de risco, né? Ele é muito, mas muito importante no canteiro, pois o mapa de risco ele indica quais os fatores de risco estão relacionados,
né? Ou seja, os processos de trabalho, equipamentos, questões organizacionais, como os métodos, jornada, treinamento, turnos e entre outros. Geralmente, né, os responsáveis pela elaboração do mapa de risco são as equipes que compõem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA ela vai ser explicada no módulo 2, tá? Então, fiquem atentos aí na quinta-feira, que vai ser apresentado o módulo 2. Os responsáveis pela ação elaborada pela CIPA e SSMT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Bom, o mapa de risco, ele passa pelas seguintes etapas quando ele é elaborado, né? Pela CIPA e pela SESMT. Ele passa por algumas etapas. E nós vamos falar sobre essas etapas agora mesmo, no próximo slide. Bom, a primeira etapa para a elaboração do mapa de risco é a divisão dos setores, que é a parte que a empresa é dividida em vários setores para facilitar o diagnóstico de agente de risco. Então, é como se fosse uma planta baixa, né? E aí a empresa, na planta baixa ela tem vários setores ali divididos. E cada setor da planta baixa tem o seu agente de risco. Essa é a primeira etapa para a elaboração do mapa de risco, divisão dos setores. A segunda etapa é o levantamento de informações. Bom, no levantamento de informações, eles reúnem informações para a equipe responsável visitar cada área a ser mapeada. Eles entrevistam os colaboradores e anotam impressões sobre o local, enquanto estimulam sua participação no aperfeiçoamento das condições do levantamento, né? O terceiro tópico, que é o conhecimento do processo de trabalho, ele é muito, muito, muito importante. Conhecer a rotina do colaborador, o que é feito a partir da coleta de informações sobre quem atua no canteiro de obras e por qual processo cada colaborador ingressa na empresa. Bom, o quarto, né, que é o diagnóstico e especificação de riscos, em um primeiro momento, se dá a identificação dos agentes de risco. E, primeiramente, né, ele se dá a identificação dos agentes de risco. E, posteriormente, a equipe apresenta um estudo específico em relação a isso. Eles determinam o grau de cada um dos riscos e classificam de acordo com a tabela de riscos ambientais, que é prevista na norma regulamentadora 9, que a Taine comentou. O quinto ponto para a elaboração do mapa de risco, que é a quinta etapa, para falar a verdade, é a determinação das medidas para a prevenção, que é o momento de definir medidas para prevenir acidentes relacionados aos agentes de riscos identificados anteriormente no diagnóstico e especificação de riscos. A determinação das medidas para a prevenção se relaciona um pouco com a anterior. Então, a elaboração, né, que é a sexta etapa, o mapa de risco contém para cada setor
um gráfico com círculos coloridos referentes a cada tipo de risco e seu grau de periculosidade. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um mapa de risco, como ele é feito, ele fica exposto na obra, quando a obra está concluída também é obrigatório ter o mapa de risco. Por isso, é recomendado que o mapa de risco seja feito a partir da planta da área. Então, quando o projeto está sendo elaborado, é obrigatório fazer o mapa de risco, né? No caso de ausência do projeto arquitetônico, pode ser feito um croquis do local, né? No mínimo um croquis. Então, no croquis pode ser colocado o mapa de risco no croquis da planta baixa mesmo. Não tem problema nenhum, né? E, por fim, a aprovação do mapa de risco, ele é apresentado à CIPA, e a CIPA precisa aprovar esse mapa de risco que foi apresentado a ele. É recomendado que seja apresentado também aos representantes de cada um dos setores avaliados. Essas são as etapas de elaboração do mapa de risco. Próximo slide. Então, pessoal, temos aqui os exemplos dos agentes ergonômicos, que são transporte manual de carga, repetitividade, ritmo excessivo, etc. Que é, vamos dizer assim, quando os operários fazem transportação excessiva de tijolos ou carrinho de argamassa, coisas assim que acontecem muito, né, num canteiro de obras. E, por fim, temos aqui os exemplos dos agentes acidentes, que é agente físico, iluminação inadequada, incêndios, eletricidade, quando acontece um incêndio, por exemplo, num canteiro de obras, pela eletricidade, ou quando alguém também é eletrocutado, né? Isso é um exemplo também, já presenciei um caso de quase incêndio, né? Não incêndio, mas quase incêndio, porque foi evitado. Então, esse é as simbologias das cores do mapa de risco. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é o mapa de risco, como ele deve ser feito, como ele deve ficar, né? Esse é o mapa de risco. Este é o mapa de risco. Ele é exatamente assim. Tem a planta baixa, e aí tem aqui em cada setor é adicionado aqui os círculos, conforme o seu tamanho, a periculosidade do risco, e adicionado as suas cores conforme os agentes. Conforme os agentes aqui. Se é agente biológico, coloca o círculo marrom, aí coloca aqui, no banheiro tem riscos de agentes biológicos. Então, coloco qual é a periculosidade? Baixa, pequena, pequena, média ou grande. Aí, conforme for, também coloco o tamanho do círculo. E aí, a cor do risco, né? Do agente que pode ter aqui. Diretoria, logística. Cada setor ter seu círculo com tamanho e cores conforme o seu risco, né? Este é o mapa de risco, ele é obrigatório ter em toda a obra.
E toda a obra ele deve ser, e na elaboração do projeto da obra ele deve ser feito também. E ele deve ter na obra quando ela estar pronta também. Ele é obrigatório ter em todas as obras. Então, gente, este foi o primeiro módulo, né? Nós encerramos ele aqui e vamos continuar este minicurso na quinta-feira. A gente vai iniciar o segundo módulo. Não percam, ele é tão importante quanto este aqui. Fiquem ligados, qualquer dúvida, perguntem nos comentários, a gente vai responder, todo mundo vai responder. Os componentes do grupo vão responder de acordo com o seu tema. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo. Vocês precisam assistir esse primeiro módulo para poder assistir o segundo, que vai ser na quinta-feira. Não percam!